Bom, hoje eu vou falar sobre religião, meus pensamentos sobre isso e tudo mais. É, sei lá, eu acho que eu sempre tive uma relação meio conturbada com religião, porque primeiro que a gente segue o que os nossos pais ensinam pra gente, né? E depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando sozinho e descobrindo, né, o que a gente quer pra nossa vida ou não, né? O que a gente acredita ou não. É, minha mãe sempre foi espírita, né, até meus 10 anos mais ou menos, e eu ia bastante em preces, assim, né, eu esqueci agora os nomes, mas é, recebia passe espírita e tudo mais, em vários negócios, sempre recebeu passe e tudo mais, porque desde que eu era pequeno eu tinha problema, principalmente problema alimentar, assim, então, no começo eu não podia tomar leite, aí depois eu não podia comer nada com glúten e tudo mais. E minha mãe sempre achou que a religião poderia ajudar quanto a isso, né? Tipo, já que a gente ia em médicos e parecia que nunca ia resolver, a religião era tipo um alento, eu acho. Não sei. Aí, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, depois de ter ido muito em coisas espíritas, assim, minha mãe fez meio que uma promessa de que se eu melhorasse, ela ia virar católica, porque minha avó, por parte de pai, era católica, e ela falou, não, que catolicismo é melhor e tudo mais, e aí minha mãe falou, tá bom, então se o meu filho melhorar, a gente vira católico. E basicamente a gente foi fazendo vários testes e comendo assim um pouquinho de glúten por dia, tipo, sei lá, meio bis eu passava mal, mas chegou uma hora que eu parei de passar mal. E apesar dos testes, os exames de sangue falarem que eu ainda estava esse, com esse problema de glúten, é, quando eu comia não me dava mais nenhum tipo de problema. Eu não ficava com alergia, minha glote não fechava e eu não conseguia respirar mais, então parou com essas coisas e a partir dos meus 10, 11 anos, minha mãe decidiu que a gente ia virar católico. E isso foi engraçado porque eu não tinha tido batismo, eu não tinha tido primeira comunhão, eu não tinha tido crisma ainda. E aí basicamente eu tive que ser batizado, então quando foi engraçado esse dia, porque eu tinha, sei lá, uns 11 anos, e eu fui batizado junto com todas as criancinhas lá, é, todos os nenenzinhos sendo batizados, e eu e minha irmã lá, minha irmã é 2 anos mais nova que eu, ela devia ter uns 8 anos, sei lá, 9, e nós dois sendo batizados junto com as criancinhas lá, né, tipo, junto com os nenenzinhos. Mas beleza, fui batizado e tudo mais. Aí depois eu fiz primeira comunhão, junto com. A primeira comunhão foi, tipo, eu achava chato porque era de sábado de manhã, tinha que ir lá na igreja, não sei o que lá. Mas eu fiz com os amigos meus, então foi mais suportável, assim. E eu não ligava muito, assim. Acho que a única experiência ruim que eu tive com a primeira comunhão foi quando o catequista falou que espiritismo era macumba e não sei o que lá, e que era ruim. E aí eu levantei a mão e falei, não, mas eu já fui em muitas sessões de espiritismo e não tem nada a ver com o que você tá falando. Mas, enfim. é, Bom, basicamente viramos católicos, né? E, tipo, isso em algum sentido era bom porque eu sabia agora as preces lá que faziam nas reuniões de família ou quando tinha aniversários e tudo mais. Mas, enfim, não era aquela coisa de que eu gostava muito. Eu preferia, obviamente, eu preferia estar em casa jogando videogame ou fazendo alguma coisa. Isso é até engraçado porque meus pais decidiram começar a ir pra igreja toda sexta-feira à noite. E depois a gente saía pra jantar e era legal a parte do jantar, mas eu lembro que aquela 1 hora de missa demorava, assim, eternidades, assim, e eu ficava pensando, nossa, eu devo ter algum demônio no meu corpo pra não gostar tanto disso, pra ser tão insuportável. E aí eu ficava pensando na vida, assim, tipo, nossa, é, tipo assim, o que que eu vou estar fazendo mais pra frente, né? Porque já que aquele tempo eu não tirava nenhuma lição daquilo. Às vezes eu escutava o que o padre estava falando, eu cantava junto lá, foda-se. Mas, enfim, eu lembro que era um tempo de meio reflexão, mas quando a gente é pequeno parece que essa 1 hora, assim, passa muito devagar, né? Sei lá, acho que eu ficava mais refletindo sobre o que eu ia jogar, o que seria meu dia na escola, né, como seria minha próxima semana na escola, o que que eu tinha pra fazer e tudo mais. Se eu ia sair com os meus amigos à noite ou sei lá, enfim. Acho que eu ficava pensando sobre isso. E aí depois jantar fora era sempre legal, né?
Mas enfim, aí depois eu decidi fazer Crisma. Sei lá, eu pensei, ah, mano, já que eu vou ter que fazer isso em algum momento da minha vida, é melhor já começar agora. Então eu decidi tirar mais esse ano pra fazer coisa da igreja. E no meio, mais ou menos, da Crisma, eu lembro que eu e um amigo meu, a gente começou a ver uns vídeos no YouTube sobre ateísmo e tudo mais. E, bom, basicamente tudo que eles falavam na igreja, a gente tinha respostas é, nos vídeos de ateísmo, né? Então, assim, era engraçado que, sei lá, eles falavam como seria o céu, e aí, tipo, só que eles não tinham nenhuma prova, né? E o ateísmo parecia muito mais razoável, e quando você tá nessa fase, assim, de descobrimento das coisas, você é, quer respostas mais fáceis, assim. Acho que a escola também, sempre gostei de ciências e tudo mais, então, tipo, sei lá, você vê que a religião não tinha nenhuma base científica para as coisas, então você acaba largando um pouco isso, eu acho, né? E acabou que eu terminei a Crisma, porque eu já tava fazendo até o final, já tinha gastado quase metade do ano, e, e também não queria decepcionar meus pais, assim, né? Porque eu falava pra eles, ó, eu não acredito mais, mas eu vou fazer até o final porque eles estavam pedindo, né? Então, foi isso. Mas, aí dali pra frente, dos meus 13 anos pra até agora, mais ou menos, eu sempre fui ateu, nunca liguei muito pra coisa de religião, assim. Eu sinto que em alguns momentos isso, tipo, olhando pra trás, assim, eu não gosto muito, porque, por exemplo, minha avó, ela faleceu ano passado, 2022. E sempre que tinha no Natal, no aniversário dela, no aniversário de casamento dos meus avós, eles gostavam de passar na igreja e tal. E, sei lá, todo mundo rezava um Pai Nosso ali, e, tipo, geralmente eu ficava mais quieto no meu canto e tudo mais. E eu sinto que, tipo, não precisava também ficar, não rezar ou não participar, sabe? Eu acho que, tipo, se vai fazer a família feliz, por que não, né? Agora parece meio besteira, assim, da minha parte, querer ficar, ai, eu não acredito nisso, eu não vou fazer. Tipo, sendo que pra você não faz diferença nenhuma e pras outras pessoas deixam os outros felizes, né? Eu percebi agora que se tem essa relação do o outro ficar feliz e ser indiferente pra você, por que não fazer, né? É, agora todas as relações que eu consigo encaixar nessa métrica eu faço, né? Porque deixar as outras pessoas felizes é melhor do que, né? Um pequeno, um pequeno sacrifício que você tem que fazer ali na hora, né? Enfim. Mas agora, depois da minha experiência com psicodélicos e tudo mais, eu sei lá, comecei a ver mais coisas sobre religião, assim. Eu não acho que tenha alguma coisa ainda, eu sou cético quanto a isso ainda, mas não sei, eu tô gostando das filosofias do budismo, hinduísmo, assim, eles têm umas coisas legais, assim, e querendo ou não, a religião ela é tipo sobre o ser humano e como ver a vida de uma outra maneira, né? E a fé eu acho uma coisa muito da hora, assim. Tipo, minha mãe tem muita fé, por exemplo, e eu acho isso muito legal, porque é, você, você tem onde se agarrar, assim. E eu queria muito entender, assim, as pessoas que são ateus e agnósticos e conseguem retornar para a religião, sabe? Como é que você faz isso, assim? Porque, pra mim, depois que você para de acreditar, é muito difícil você voltar a acreditar, né? Eu acho que só se uma coisa muito é, física acontecesse na minha vida, uma representação de um, sei lá, uma manifestação de alguma coisa mesmo, aparecesse na minha vida e eu, assim, conseguisse é, voltar a acreditar, né? Porque, assim, tem umas horas que eu sinto que a vida, ela pode ser explicada por Deus, ou ela pode ser só uma coisa da mente, assim. Tipo, eu percebo que agora que eu comecei a meditar, assim, tem aqueles momentos de, tipo, paz interior muito forte, assim. Às vezes você tá sentado, assim, num banco, numa praça, sei lá, ou você tá num lugar bem calmo que não dá pra escutar nada, assim. É, e aí você tira o fone, né? E escuta o nada, assim, e respira só. E aí aquele momento de paz, assim, ele é muito bom. E eu sinto que as pessoas elas falam que isso é Deus e tudo mais, mas eu não sei, eu acho que deve ser só aquele negócio da consciência, ela tá sempre tão cheia de pensamentos e a gente tá sempre tão perdido nas ideias e pelo menos eu, né? Eu fico toda hora
perdido nas minhas próprias ideias, parece que eu nunca tô pensando sobre nada, né? Tipo assim, sempre tem alguma coisa passando no meu cérebro. E aquela voz que eu tô falando agora, ela tá sempre ali no meu cérebro. Não tem um momento que eu não tô pensando em nada, né? Eu acho que é por isso que dormir é tão difícil também, porque é desligar ah, esse fluxo de pensamento constante, né? E eu acho que assim, todo mundo sente as mesmas coisas, mas você. Tem gente que chama isso de Deus e tem gente que chama isso de, sei lá, paz interior. Não sei. Mas. É. E. Enfim, eu queria entender mais esse negócio de voltar a acreditar, né? É, bom, não sei. Mas eu acho que as minhas experiências com religião foram essas, assim. Eu tô aprendendo mais sobre as filosofias do budismo, assim, que eu acho que tem mais a ver. Não acreditar numa coisa anormal e espiritual, assim. Eu não acho que, tipo, o sobrenatural esteja afetando nossas vidas. Eu gosto da ideia de você acreditar que sempre as coisas vão dar certo e que Deus escreve certo por linhas tortas e que, sabe, tipo, ele tem um plano pra gente, porque isso dá um conforto de, de ideal pra vida, né? Mas eu, assim, não consigo acreditar muito nisso, mas eu admiro quem acredita, assim. Então, é. Bom, acho que é isso. Acho que esses são os meus pensamentos sobre religião. Eu tenho mais pensamentos, mas não sei. Acho que isso foi o que saiu agora e é isso aí. Valeu.